Cumprimento a todos, vamos lá, meus queridos alunos do IBBC, o Instituto Bíblico que se importa com você. Estamos juntos para mais uma aula e agora, nesse período de pandemia, desse Covid-19, estamos aqui em pleno 2020, nos readaptando a esse momento. Fazer nossa agora videoaula, espero que vocês participem. No apostilão de vocês, na página 25, né, na primeira aula que eu dou, que é a Educação Cristã, nós temos aí, no item 3, elementos indispensáveis no ensino. A gente vai dar uma breve recapitulação, né, do que a gente aprendeu até agora e mostrando que a educação cristã é indispensável na igreja. Nós temos falado, né, eu tenho batido tanto nessa tecla, as igrejas precisam investir mais na educação cristã. Tem igrejas que têm departamento ou ministério de educação cristã. Isso é louvável, é fantástico, né? Infelizmente, algumas não têm. Isso não significa que não funcione, porque o ensino ele está implícito e até mesmo explícito em várias atividades que a gente faz na igreja, né? O cântico é uma maneira de você ensinar a palavra de Deus, os testemunhos e a pregação bíblica, a escola bíblica dominical, tudo isso são maneiras de ensinarmos a palavra de Deus. Mas o que nós gostaríamos, e é o que é proposto na palavra de Deus, que a igreja priorizasse isso, tivesse realmente um departamento ou um ministério para que o ensino ele fosse sistemático. A igreja pegasse um ano e falasse assim, ó, esse ano vamos aprender, por exemplo, sobre santificação e distribuísse. Algumas igrejas têm isso, né? As faculdades batistas, eles formam ministro de educação cristã e as igrejas aproveitam esses ministros e dão para eles essa tarefa de elaborar todo o ensino anual da igreja. Então, todos os departamentos se sentam com o departamento de educação cristã e traçam um planejamento para que todas as atividades e as tarefas convirjam para aquele tema. Nós vimos isso biblicamente em Efésios 4, versículos, na realidade é versículo 11 a 16, Efésios 4, 12 a 16, a gente trabalhou bastante em classe e vimos a base disso no Antigo Testamento, que é Esdras 7, 10. E a gente entende que educação cristã é a tarefa da igreja de ensinar a palavra de Deus para o povo de Deus. Presta atenção. Você vai ensinar a palavra de Deus e para o povo de Deus. Então Deus está no centro de tudo aí. Infelizmente muitas igrejas hoje, né, ensinam tanta coisa que não é a palavra de Deus. E nós devemos prezar por isso. Mas aqui na página 25 nós temos o item 3 que fala sobre elementos indispensáveis no ensino. Ele cita João 14, 26, eu particularmente, eu estou até ficando um pouco chato para falar sobre esse apostilão, eu não concordo que esse texto seria o melhor texto para falar aqui sobre ensino, ok? Esse texto está falando um pouco sobre a tarefa do Espírito Santo. E se nós estamos propondo uma educação cristã e pegar esse texto, nós queremos dizer que a tarefa do ensino é do Espírito Santo e não é nossa. Não é isso, né? O Espírito Santo vai nos dar unção, existe o dom espiritual de ensino, que está lá em Romanos capítulo 12, do versículo 8 até o 12. Do 6 até o 8, melhor dizendo, né? Romanos 12, do 6 ao 8, ok? Mas alguns elementos indispensáveis à luz aqui da Bíblia, eu acredito que o texto de 2 Timóteo 3, 16 e 17 é o mais pertinente. Esse texto, o apóstolo Paulo fala que toda a palavra de Deus é inspirada e útil. Olha lá, ela além de ser inspirada por Deus, embora tenha sido escrita por homens, mas homens inspirados e escolhidos por Deus, ela é útil, ela traz utilidade. E utilidade para quê? Para 4 áreas que nós vimos aí, né? Ela é útil para repreender, para corrigir, para ensinar e educar. A gente já viu isso na sala de aula. Os 2 primeiros itens, as 2 primeiras etapas, falam do aspecto negativo e as 2 outras do aspecto positivo, né? Primeiro, para repreender, quer alertar o povo de Deus quanto ao perigo de estar seguindo certo caminho que é prejudicial. O segundo é corrigir,
quando o povo de Deus realmente já toma aquela posição, já assume essa postura e a gente vai lá e fala, opa, não é por aqui, volta, certo? E os 2 segundos, que eu falo que é os preventivos, é o ensino e a educação. Qual a diferença de ensino e educação? Ensino é mostrar o que realmente é necessário, o que é preciso. E educação é preparar o indivíduo para colocar em prática esse ensino e evitar as duas coisas. Então, o que eu digo, esses 2 itens, ensino e educação, é o que a gente fala que é a parte preventiva, ok? E a correção e por exemplo, a repreensão e a correção é aquela parte que é medicativa, né? E a gente sempre diz aquele ditado, é melhor prevenir do que remediar. Então a igreja precisa trabalhar com isso. Então 1 Timóteo diz isso, né? Toda a palavra de Deus inspirada é útil para corrigir, para repreender, para educar e para ensinar. E aí o versículo 17 é fantástico. A fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a palavra de Deus, e Deus através da sua palavra, quer que todo crente se torne um crente maduro, habilitado para fazer a vontade dele. Mas vamos aqui para a página 25, alguns elementos indispensáveis. O primeiro elemento é a própria palavra de Deus, certo? Que ele cita Timóteo 3,16, mas eu gostaria de citar Hebreus 4,12, que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Então nós temos que entender que nós vamos ensinar a palavra de Deus. Então nós temos o melhor conteúdo, gente. A palavra de Deus, a Bíblia, correto? E no sentido de ensinar a Bíblia, nós precisamos atentar para alguns detalhes. Primeiro, a veracidade do conteúdo. Será que realmente aquilo que a gente está ensinando é bíblico? Gente, infelizmente, algumas revistas de escola dominical são mal elaboradas, que ensinam tanta coisa que a gente vê que não tem respaldo bíblico, embora citam textos bíblicos, mas são textos fora do contexto. E a gente precisa entender realmente se aquilo é verídico, se condiz com a palavra de Deus. Eu gosto muito do texto quando Paulo vai ensinar lá em Bereia, Atos, se não me engano, 17:11, que ele fala que os cidadãos de Bereia foram mais nobres do que os cidadãos de Tessalônica, porque eles ouviram Paulo pregar, mas depois eles chegam em casa e vão verificar nas escrituras se aquilo é correto. Então a gente precisa fazer isso, gente, né? Como professores e como educadores, como líderes, não só ensinar a palavra de Deus, mas ensinar um conteúdo verídico. Então esse é o primeiro aspecto no que diz respeito à palavra de Deus. O segundo diz aqui a fidelidade daqueles que estão ensinando. Olha lá, é muito importante, gente. A gente sempre fala que no processo de comunicação existe o conteúdo, o comunicador e o receptor. O conteúdo é a palavra de Deus, é melhor. Agora o comunicador, aquela pessoa que está ensinando, ele precisa ter caráter, ele precisa viver o que ensina. Porque se ele não viver o que ensina, as coisas vão bater e vão voltar. As pessoas têm que confiar naquela pessoa, saber que realmente ele experimentou aquilo. Então é o que a gente aprendeu em Esdras, né? Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a palavra de Deus, depois cumprir e só depois ensinar. Então eu fico passado quando professores chegam na escola bíblica dominical, abrem lá a revistinha e nem estudou, nem viveu aquilo, gente, e despeja tudo aquilo para os alunos. Já é uma tortura, às vezes, as pessoas que trabalham e acordam cedo de segunda a sábado, têm que acordar domingo para ir para a igreja, para cumprir o seu compromisso de aprender a palavra, e chega lá, vê um professor desmotivado, mal preparado, e que não vive aquilo que ensina. Meu Deus, isso é uma catástrofe. Então, quanto à palavra de Deus, nós precisamos primeiro veracidade, se aquilo que nós estamos ensinando é verídico, se realmente está de acordo com a vontade de Deus, com a palavra dele. Segundo, a fidelidade de quem ensina. Então, por isso que nós precisamos de obreiros qualificados. É o que Paulo realmente traça aqui quando ele escreveu e dirigiu aquelas epístolas pastorais para Timóteo e para Tito. Paulo deixa ali 2 elementos fantásticos para ter uma igreja saudável: ensinar a sã doutrina e ter obreiros qualificados. Uma coisa depende da outra, né? O terceiro item, que é a letra C, no que diz respeito à palavra de Deus, está aqui a receptividade
dos que estão sendo ensinados. Aí eu citei aí Atos 17:11. É muito importante. E essa receptividade dele, gente, diz respeito também a quem está ensinando e a própria igreja. Às vezes as pessoas que vão lá para a escola bíblica dominical, para o culto de doutrina, não estão bem receptivos, mas às vezes a culpa não é deles, porque a forma de ensinar é uma forma maçante e que, em vez de motivar, desmotiva. Um professor de escola dominical despreparado, que não tem capacidade, as pessoas não vão receber aquilo com motivação, não vão estar bem receptivos. Então compete ao ensinador cristão, tanto ao professor, e isso aí também vale para o ministro de louvor, para o líder que está dirigindo um culto, para alguém que está pregando, para alguém que está ensinando no culto de doutrina, que precisa ter dinamismo, gente, usar os recursos que nós temos a nosso favor para alcançar as pessoas. Nós precisamos entender que o nosso cérebro, ele é mais estimulado pela visão. Então a gente precisa usar os recursos, porque tudo aquilo que a gente ouve, se a gente não colocar recursos audiovisuais, a gente acaba perdendo. Então por isso que a igreja precisa investir em quadros, uma sala equipada, né? Data show. Hoje nós temos tantas ferramentas, tantos recursos pedagógicos fantásticos. Isso vai fazer com que a pessoa se sinta mais valorizada e tenha prazer de aprender a palavra de Deus. Eu sempre digo, a escola bíblica dominical é uma escola bíblica dominical. É uma escola que ensina a Bíblia no domingo. Agora, presta atenção, eu falo isso na minha igreja. Quando a pessoa vai para a escola, ela leva geralmente a sua mochila, o seu material, caneta, caderno, lápis, borracha. As pessoas vão para a escola dominical, não levam caderno, não levam borracha, não levam lápis. E aí, gente? Numa escola comum, os alunos são avaliados ou por prova ou trabalho. Na escola dominical, você já viu alguém repetir de ano? Não repete. Então a gente precisa ter esse outro retorno para ver se os alunos realmente, os membros no culto de ensino, estão recebendo aquilo que a gente está ensinando. Precisamos criar estratégias, algumas atividades para que aquele ensino possa ser praticado pelos alunos. É o que a gente vai fazer hoje, tá? Então essa é a letra C aqui da página 26. Agora vamos aqui para a página 27, né? E estamos aqui sobre... vamos falar agora sobre o Espírito Santo. Qual é o papel do Espírito Santo no ensino? Então, a gente vai ficar por aqui agora sobre a questão da palavra. Depois a gente vai trabalhar com o Espírito Santo. Mas eu gostaria de deixar um trabalho para vocês aí, tá? Nesse período aí de quarentena, de isolamento, aproveita. Eu gostaria que vocês lessem Esdras 7:10 e Efésios 4, do 11 ao 16. Eu gostaria que, à luz desses dois textos, vocês trabalhassem, fizessem uma espécie de resenha, um trabalho, o que você entende daquilo e como aquilo pode ser aplicado de forma prática na sua igreja hoje, no que diz respeito à educação cristã. Mas lembrando o que nós aprendemos hoje, o melhor conteúdo nós temos é a palavra de Deus. Mas essa palavra de Deus precisa ser ensinada com veracidade. O conteúdo tem que ser o conteúdo que realmente diz respeito à palavra da cruz, que transforma, que é o poder para transformar. E a pessoa que ensina tem que ser qualificada, tem que ter caráter. E por parte dos alunos, dos membros, precisa haver essa receptividade, mas essa receptividade deles diz respeito à pessoa que ensina. Que Deus nos abençoe grandemente.